Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O gado se escondeu debaixo dos poucos pés de pau que restaram no pasto. Eu sabia que era sinal de chuva, mas o céu teimava em não soltar nenhuma gota. Aqui no interior de Goiás, perto de Anápolis, o tempo engana. Promete água e entrega só poeira vermelha que gruda na garganta. Fazia 3 anos que Marta tinha partido. 3 anos que a casa ficou grande demais para mim. Henrique Martins, 56 anos, viúvo, sem filhos. A vida me ensinou que a gente nasce sozinho e morre sozinho, mas não me preparou para viver sozinho no meio do caminho. Acordei antes do galo cantar, como sempre. O café preto, amargo, sem açúcar. Marta dizia que eu tomava café como se fosse remédio. Ela não estava errada. Tudo virou remédio, depois que ela se foi. A lida no campo, o silêncio da noite, até mesmo o cansaço. Selei o trovão, meu cavalo baio, e saí para verificar as cercas do Pasto Norte. A estrada de barro vermelho se estendia na minha frente, dividindo os campos secos. O vento cortava feito navalha, trazendo o cheiro de terra ressecada e mato queimado. Foi quando ouvi o motor. Uma caminhonete branca vinha levantando poeira lá na frente. Velocidade demais para quem conhece essa estrada. Parou na Ponte Velha, aquela que atravessa o córrego São João. 2 homens desceram. Algo no peito me disse para me esconder. Instinto de bicho do mato. Puxei as rédeas e me escondi atrás das árvores de pequi. Meu coração começou a bater diferente. E foi quando ouvi o grito. Um grito que gelou meu sangue. Grito de mulher, grito de desespero. Olhei através dos galhos. 2 homens de terno empurravam uma moça jovem em direção à beirada da ponte. Ela lutava, implorava, mas eles eram mais fortes. Por favor, eu imploro. Eu não fiz nada. A voz dela ecoou no vale como um tiro. Eu conhecia aquela voz, não a pessoa, mas o desespero. O mesmo desespero que ouvi na minha própria garganta quando encontrei Marta no chão da cozinha, fria, sem vida. Um dos homens a empurrou. Ela caiu. O som do corpo batendo na água ecoou no meu peito como um soco. A caminhonete arrancou, sumindo na poeira, e eu fiquei ali, paralisado, ouvindo apenas o vento e o eco daquele grito. 2 minutos, talvez 3, tempo suficiente para mudar tudo. Desci do cavalo e corri. Corri como não corria há anos. Tropecei na lama da ribanceira, arranhou o joelho nas pedras, mas continuei. O coração batia tão forte que doía. E lá estava ela, viva, encharcada, tremendo, com o braço torcido e arranhões pelo rosto. Mas viva. Na mão fechada, segurava uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida, como se aquilo fosse sua última esperança. Ela me olhou com os olhos mais assustados que já vi. Olhos de bicho acuado. Mas não correu. Talvez não tivesse forças. Talvez soubesse que eu não era como aqueles homens. Calma, moça, calma, eu vim ajudar. Minha voz saiu mais rouca que o normal. Fazia tempo que não falava com ninguém além do gado e do trovão. A peguei nos braços. Era leve como uma criança. Senti o corpo dela tremendo de frio e de medo. E ali, naquele momento, algo acordou dentro de mim. Algo que estava morto há 3 anos. Carreguei a moça até em casa como se carregasse vidro. Cada passo era calculado, cada movimento pensado. Ela desacordou no meio do caminho, a cabeça pendendo no meu ombro, os cabelos molhados, grudados no meu peito. O cheiro de água suja do córrego misturado com medo ainda estava nela. A casa, que antes parecia um túmulo, agora precisava virar abrigo. Corri para os fundos, para a antiga despensa onde Marta guardava os panos de prato limpos. Peguei toalhas, um cobertor de lã que ela bordou no último inverno que passou comigo. Minhas mãos tremiam. Fazia tempo que não cuidava de ninguém.
Deitei a moça na cama do quarto de hóspedes, aquele que sempre ficou vazio. Tirei os sapatos dela com cuidado. Eram sapatos simples, de couro gasto, não combinavam com a violência que ela havia sofrido. Cobri ela com o cobertor até o pescoço. O braço esquerdo estava inchado, possivelmente quebrado. Precisava de ajuda. Dona Odete, a parteira mais velha da região, aquela que havia trazido metade das crianças de Anápolis ao mundo, morava a 3 quilômetros dali, numa casinha de adobe pintada de azul. Se alguém sabia cuidar de gente machucada, era ela. Selei o trovão novamente e galopei até lá. O sol já estava alto quando bati na porta dela. Dona Odete apareceu de avental sujo de farinha, as mãos enterradas na massa de pão. Henrique, que surpresa! Faz tempo que não vem aqui. Dona Odete, preciso da senhora. Urgente. Tem uma moça na minha casa, machucada. Acho que o braço está quebrado. Os olhos dela se estreitaram. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que Marta fazia quando sabia que eu estava escondendo alguma coisa. Que moça, Henrique? De onde veio? Depois eu explico. A senhora pode ir? Ela limpou as mãos no avental e pegou a maleta de couro velho onde guardava os remédios caseiros. Subiram os dois no cavalo, ela na garupa, segurando firme na minha cintura. Durante o caminho, eu sentia o peso do silêncio. Dona Odete não fazia perguntas, mas eu sabia que elas vinham. Na minha cabeça, passava e repassava a cena da ponte. Quem eram aqueles homens? Por que fizeram aquilo? E por que eu, que há 3 anos vivia fugindo de qualquer contato humano, estava ali, correndo atrás de ajuda para uma desconhecida? Quando chegamos em casa, a moça ainda dormia. Dona Odete examinou ela com a paciência de quem já viu de tudo nesta vida. Apalpou o braço, olhou as feridas, verificou se não havia nada mais grave. Braço deslocado, não quebrado. Vai doer uns dias, mas sara. Essas feridas aqui no rosto são arranhões de pedra. Ela caiu em algum lugar com pedregulho. Caiu do córrego São João. Henrique, a voz dela ficou séria. Ninguém cai sozinho do córrego São João. Aquilo lá é raso, não tem onde cair. Respirei fundo. Não tinha como esconder. Jogaram ela da ponte. Dona Odete parou o que estava fazendo. Olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dela. Medo misturado com raiva. Quem? 2 homens. Não reconheci. Mentira, Henrique. Você conhece todo mundo aqui. Quem eram? Olhei para a moça dormindo. Tão frágil ali, tão pequena. Dona Odete estava certa. Eu sabia quem eram, ou pelo menos suspeitava. Mas falar significava entrar numa guerra que eu não sabia se estava preparado para enfrentar. Depois a gente conversa sobre isso. Agora ela precisa de cuidado. Dona Odete colocou o braço da moça no lugar com um movimento rápido e preciso. Ela gemeu, mexeu a cabeça, mas não acordou. Depois, a parteira limpou os ferimentos com água morna e aplicou uma pomada que cheirava a arnica. Vai ficar boa, mas precisa de repouso e de comida. Tá magra demais. Quando Dona Odete foi embora, prometi que a chamaria se a moça piorasse. Fiquei ali, sentado na cadeira ao lado da cama, observando ela dormir. A medalhinha de Nossa Senhora Aparecida brilhava no peito dela, subindo e descendo com a respiração. Quem era ela? De onde vinha? Por que alguém faria aquilo com uma criatura tão indefesa? As perguntas rodavam na minha cabeça como urubu em carniça. Mas uma coisa eu sabia. Aquela moça tinha mexido com algo dentro de mim. Algo que eu achava que tinha morrido junto com Marta. Quando o sol se pôs, acendi a lamparina a querosene. A luz amarelada dançava nas paredes, criando sombras que pareciam abraçar a moça dormindo. Pela primeira vez em 3 anos, a casa não parecia vazia. Adormeci ali mesmo, na cadeira, e sonhei com Marta. Ela estava na cozinha, fazendo café, sorrindo para mim. Mas quando acordei, não foi o cheiro de café que senti. Foi o cheiro de medo. A moça estava acordada, encolhida no canto da cama, os olhos arregalados de terror.
Ela me olhava como se eu fosse um dos homens que a jogaram da ponte. Calma, moça, calma, eu não vou machucar você. Minha voz saiu mais baixa que o normal. Não queria assustá-la mais do que já estava. Onde eu estou? A voz dela era um sussurro quebrado. Na minha casa. Você está segura? Ela olhou ao redor, reconhecendo o ambiente. Depois olhou para mim, para os meus olhos, e deve ter visto alguma coisa ali, porque o corpo dela relaxou um pouco. Você me salvou. Não era pergunta, era constatação. Como se ela soubesse instintivamente que eu não era uma ameaça. Como você se chama? Luísa Santos. Eu sou Henrique Martins. Esta é minha fazenda. Ela tentou se sentar, mas gemeu de dor. O braço ainda doía. Não força, tá machucado. Obrigada. Ela apertou a medalhinha entre os dedos. Muito obrigada. E foi assim que começou nossa conversa. Devagar, entre pausas de dor e silêncios carregados de medo. Ela me contou que tinha 19 anos, que morava com o pai até ele morrer, 6 meses atrás. Que não tinha mais ninguém no mundo. Mas sobre os homens que a jogaram da ponte, ela não falou. Não ainda. Eu via nos olhos dela que tinha mais história ali. Muito mais. E eu tinha tempo. Pela primeira vez em 3 anos eu tinha tempo para alguém além de mim mesmo. 2 dias se passaram antes que Luísa conseguisse se levantar da cama. Eu passava as manhãs cuidando do gado e as tardes sentado na varanda, ouvindo os sons que vinham do quarto. Ela chorava baixinho, achando que eu não ouvia. Mas eu ouvia tudo. Cada suspiro, cada gemido de dor, cada vez que ela chamava por alguém chamado pai no meio do sono. Na 3ª manhã, acordei com cheiro de café. Café de verdade, não aquela água preta e amarga que eu fazia. Desci para a cozinha e lá estava ela, de pé, mexendo uma panela de mingau de fubá. O braço ainda estava imobilizado numa tipóia que eu mesmo improvise com um pano. Mas ela usava a mão boa, com jeito de quem sabia cozinhar. Bom dia, seu Henrique. Bom dia. Não precisava ter feito nada. Você ainda está se recuperando. Precisava sim. Ela me olhou com firmeza. O Senhor me salvou. É o mínimo que posso fazer. Sentamos para comer em silêncio. O mingau estava doce, com canela, do jeito que Marta fazia. Mas não me trouxe tristeza. Trouxe uma sensação estranha, como se a casa tivesse voltado a respirar. Seu Henrique. Ela mexeu o mingau na colher, sem coragem de me olhar. Posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor tem família? Tive. Minha esposa morreu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. E você? Só tinha seu pai? Ela parou de mexer o mingau. Os olhos se encheram de lágrimas. Só ele. Minha mãe morreu quando eu nasci. Meu pai criou a gente sozinho. A gente? Eu e minha irmã mais velha. Mas ela casou e foi embora para São Paulo. Não fala mais comigo. Vi que era hora de chegar mais perto da verdade. Mas com cuidado, como quem se aproxima de animal ferido. Luísa, você pode me contar o que aconteceu naquele dia? Quem eram aqueles homens? Ela largou a colher. As mãos começaram a tremer. Eu não sei se posso. Tenho medo. Medo de quê? De que eles voltem. De que façam com o Senhor o que queriam fazer comigo. Queriam fazer o quê? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Luísa se levantou da mesa e foi até a janela. Ficou lá, olhando para os campos, apertando a medalhinha entre os dedos. Meu pai trabalhava para a família Mendonça. Conhece? Senti o sangue gelar nas veias. Claro que conhecia. Coronel Mendonça era um dos homens mais poderosos da região. Dono de 5 fazendas, vereador por 3 mandatos, tentáculos em todo lugar que dava dinheiro ou poder. Conheço. Quando meu pai morreu, o coronel disse que ia cuidar de mim, que eu não precisava me preocupar com nada, que ele ia me dar trabalho, casa, comida. Parecia um anjo. Ela deu uma risada amarga. Anjo, que piada. O que ele fez?
Disse que eu ia morar na casa grande, que ia ser como uma filha para ele, mas não era isso que ele queria. As palavras saíram devagar, como se cada uma cortasse a garganta dela. Ele queria que eu casasse com o filho dele, Renato. Um rapaz de 30 anos, casado, com 2 filhos. Mas o coronel disse que isso não importava, que eu ia ser a segunda mulher, que ia dar netos homens para a família. E você recusou. Recusei. Disse que não ia casar com um homem casado, que não ia ser amante de ninguém, que preferia trabalhar na roça, limpar chiqueiro, qualquer coisa, mas não aquilo. Luísa se virou para mim. Os olhos estavam vermelhos, mas a voz saiu firme. Aí ele mostrou quem era de verdade. Disse que eu não tinha escolha, que era isso ou a rua, que sem ele eu não ia durar uma semana. E você saiu? Saí. Peguei a pouca coisa que era minha e fui morar numa casinha abandonada lá perto do cemitério. Trabalhava de doméstica nas casas da cidade, lavava roupa, qualquer coisa para ganhar uns trocados. Mas ele não desistiu. Não desistiu. Mandou gente atrás de mim, primeiro oferecendo dinheiro, depois ameaçando. Dizia que eu ia acabar mal se não voltasse, que moça bonita sozinha no mundo não dura muito. Ela voltou para a mesa, mas não sentou. Ficou de pé, apoiada na cadeira. Até que semana passada ele mesmo apareceu na minha casa, com o filho e mais 2 capangas. Disse que a brincadeira tinha acabado, que eu tinha 3 dias para aceitar casar ou eles iam me fazer aceitar na força. Jesus Cristo, eu fugi. Peguei a pouca coisa que tinha e saí pela madrugada. Pensei em ir para São Paulo procurar minha irmã, mas não tinha dinheiro para passagem. Fui andando pela estrada pedindo carona. E eles te acharam. Acharam. Pararam do meu lado e disseram que eu ia voltar, querendo ou não, que se não fosse pela boa, ia ser pela má. Me jogaram dentro da caminhonete. Luísa se sentou, finalmente. As lágrimas desciam silenciosas pelo rosto. Eles me levaram até a ponte. Disseram que eu tinha 2 opções: voltar e aceitar casar, ou nunca mais incomodar a família Mendonça. Que moça teimosa demais, às vezes precisa aprender a lição do jeito difícil. E te jogaram. O coronel mesmo disse: vamos ver se você ainda prefere a rua. E me empurrou. Fiquei em silêncio. Dentro de mim, uma raiva que eu não sentia há muito tempo começou a crescer. Raiva daqueles homens, raiva da covardia, raiva da impunidade. Luísa, você tem certeza que eram eles? Tenho. Conhecia todos, o coronel, o filho dele e mais 2 capangas que sempre andam com eles. Você tem como provar? Provar como? Quem vai acreditar na palavra de uma órfã contra a palavra do coronel Mendonça? Ela tinha razão. Eu conhecia aquela realidade. No interior, palavra de pobre não vale nada contra a palavra de rico. Ainda mais quando o rico tem metade dos políticos no bolso. Luísa, você precisa sair daqui. Eu sei, mas não tenho para onde ir. Tem sim. Você fica aqui comigo até a gente dar um jeito nisso. Ela me olhou surpresa. O senhor não entende. Eles são perigosos. Se descobrirem que estou aqui, vão fazer mal para o senhor também. Deixa eu me preocupar com isso. Mas seu Henrique... Luísa, olhei nos olhos dela. Eu vi aqueles homens te jogarem da ponte. Eu vi você quase morrer. Agora você está aqui, na minha casa, segura. E enquanto estiver aqui, ninguém vai machucar você. Ninguém. Ela baixou a cabeça. Quando levantou, tinha algo diferente no olhar. Não era mais medo, era esperança. Por que o senhor está fazendo isso? Não me conhece, não me deve nada. Pensei na resposta. Pensei em Marta nos 3 anos de solidão, no vazio que carregava no peito. Pensei naquela moça, tão nova, tão sozinha, enfrentando o mundo com apenas uma medalhinha de Nossa Senhora como proteção. Porque às vezes a gente encontra pessoas que precisam ser salvas. E às vezes, salvando elas, a gente se salva também. Naquela noite, depois que Luísa foi dormir, fiquei na varanda olhando as estrelas.
Lá no fundo, ouvia o som dos grilos cantando, mas também ouvia outro som. O som de uma caminhonete branca passando devagar na estrada, como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Peguei a espingarda que ficava atrás da porta. Tinha a sensação de que nossa paz não ia durar muito tempo. Capítulo 4. A tempestade. A caminhonete voltou no dia seguinte, e no outro. Sempre no final da tarde, passando devagar pela estrada, como o urubu rondando carniça. Eu fingia que estava consertando a cerca, mas meu olho não saía daqueles homens. Eles me viram também. Sabiam que eu sabia. Luísa percebeu meu nervosismo, parou de sair no quintal durante o dia, ficava dentro de casa, sempre perto das janelas dos fundos, pronta para correr para o mato se precisasse. O medo voltou para os olhos dela. Eles sabem que estou aqui, não sabem? Me perguntou na quinta-feira, enquanto descascava mandioca para fazer beiju. Sabem. Eu devia ir embora. Não vai embora coisa nenhuma. Mas por dentro, eu sabia que ela tinha razão. A situação estava ficando insustentável. Coronel Mendonça não era homem de aceitar desaforo. Se ele queria Luísa de volta, não ia desistir fácil. Foi numa sexta-feira de tardinha que eles vieram. Eu estava tirando leite da mimosa quando ouvi o barulho de motor se aproximando. Não era a passada lenta dos outros dias. Era som de quem vinha com pressa, com raiva. 2 caminhonetes pararam na frente da casa. 6 homens desceram. Reconheci o coronel na frente, um homem baixo e gordo, de chapéu de couro e barriga proeminente. Ao lado dele, um rapaz alto e magro que devia ser o filho. Os outros 4 eram capangas, homens duros, acostumados a resolver problemas na base da força. Saí do curral com a espingarda na mão. Não apontei para ninguém, mas deixei bem claro que ela estava ali. Boa tarde, coronel. Boa tarde, Henrique. A voz dele era calma, mas os olhos eram frios como gelo. Vim aqui para resolver um mal-entendido. Que mal-entendido? Você está abrigando uma propriedade minha? Propriedade? A menina, a Luísa. Ela me pertence. Senti o sangue ferver nas veias. Gente, não pertence a ninguém, coronel. Pertence sim. Eu sustentei o pai dela por 10 anos. Paguei remédio, médico, enterro. Agora ela me deve e vai pagar. Ela não deve nada para o senhor. Deve sim. E você vai entregar ela para mim agora, ou vai ter problema. O filho dele deu um passo à frente. Papai, para de conversa. Pega a menina e vamos embora. Levantei a espingarda. Não apontei para ninguém, mas o recado estava dado. Ninguém vai pegar ninguém aqui. Foi quando ouvi a voz dela atrás de mim. Deixa, seu Henrique, eu vou. Luísa tinha saído da casa. Vinha caminhando devagar, o braço ainda na tipóia, a cabeça erguida. Mas eu via o tremor nas mãos. Não vai não. Tenho que ir. Não quero que façam mal para o senhor por minha causa. O coronel sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Viu só? A menina tem juízo. Sabe o que é melhor para todo mundo. Luísa, volta para casa. Não posso. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Obrigada por tudo, seu Henrique. Nunca vou esquecer. Ela começou a caminhar em direção às caminhonetes. O coração batia tão forte no meu peito que doía. Não podia deixar aquilo acontecer. Não podia. Luísa, para. Ela parou. Se virou para mim. Você não vai com eles. O coronel perdeu a paciência. Henrique, você está se metendo onde não foi chamado. Essa menina vai comigo querendo ou não. E se você continuar atrapalhando, vai acabar igual ao pai dela. Como assim? Igual ao pai dela? O velho morreu de coração parado, não foi? O sorriso do coronel ficou mais largo. Coração às vezes para quando a pessoa fica muito nervosa, muito assustada. Senti o mundo girando ao meu redor. Ele estava dizendo que você matou o pai dela. Eu não matei ninguém. O homem morreu sozinho, mas morreu sabendo que a filha ia ficar bem cuidada, que ia ter futuro garantido na minha família. Luísa soltou um grito de dor pura, de desespero. Correu de volta para perto de mim. Você matou meu pai.
Assassino, maldito. Calma, menina. Teu pai estava velho mesmo, era questão de tempo. Ela tentou se jogar em cima do coronel, mas eu a segurei. Estava fora de si, gritando, xingando. Todo o ódio que ela guardava estava saindo de uma vez. Foi quando o filho do coronel perdeu a paciência, sacou uma pistola. Chega dessa palhaçada. Vamos levar a menina logo. Guarda essa arma, moleque. Não vou guardar nada. Vocês dois vão parar de enrolação e... O tiro ecoou no vale como um trovão, mas não foi a pistola dele que disparou. Foi minha espingarda. Acertei bem no chão entre os pés dele. A terra voou. Ele pulou para trás, quase caiu. A pistola voou longe. A próxima não vai ser no chão. O silêncio que se seguiu foi total. Só o eco do tiro reverberando nas montanhas distantes. O coronel me olhou com ódio puro. Você não sabe o que acabou de fazer, Henrique. Sei sim. Defendi minha propriedade. Defendi uma moça indefesa. Fiz o que qualquer homem de bem faria. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas hoje não. Eles foram embora. Mas antes de subir na caminhonete, o coronel gritou: Isso não vai ficar assim, Henrique. Você mexeu com a família errada. Quando a poeira baixou, Luísa e eu ficamos ali parados, no meio do terreiro, abraçados. Ela tremia como folha no vento. Eu também tremia, mas de raiva. Eles mataram meu pai. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu sei. E que a gente vai fazer? Olhei para o horizonte, onde as caminhonetes tinham sumido. Sabia que eles iam voltar. E da próxima vez, não iam vir só para conversar. Vamos sobreviver, Luísa. E vamos fazer eles pagarem pelo que fizeram. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, de espingarda no colo, ouvindo cada ruído da noite. O vento nas árvores, o canto dos grilos, o mugido distante do gado. E lá, pelas 2 da manhã, ouvi outro som. Som de motor. Vários motores. Eles estavam voltando. Acordei Luísa no susto. Levanta. Eles voltaram. Quantos são? Muitos. Pela janela vimos os faróis se aproximando. 3, 4 caminhonetes. Talvez mais. Vinham devagar, como lobos cercando a presa. Luísa, você conhece o mato atrás da casa? Conheço. Então corre. Vai para a mata e não volta até eu chamar. E o senhor? Eu fico. Não vou deixar o senhor sozinho. Vai sim. Peguei ela pelos ombros. Luísa, se alguma coisa acontecer comigo, você vai para o delegado de Anápolis. Conta tudo o que aconteceu, tudo. Entendeu? Seu Henrique. Vai. Ela correu para os fundos da casa. Ouvi a porta da cozinha batendo. Segundos depois, o ruído dela se perdendo na mata. As caminhonetes pararam na frente da casa. Muitas vozes, muitos homens, alguns bêbados pelo tom das conversas. Alguém bateu na porta, com força. Henrique, abre essa porta! Era a voz do coronel, mas diferente, mais grossa, mais perigosa. A casa é minha, entro quando quiser, não vai entrar não, então a gente derruba. Ouvi o barulho de madeira sendo quebrada. Estavam arrombando a porta dos fundos. Peguei a espingarda e me posicionei no meio da sala. Se iam entrar por cima do meu corpo. A porta se abriu. O primeiro homem que apareceu levou um tiro de bala de sal no peito. Saiu correndo, berrando. Filho da mãe. Ele atirou em mim. Calma, é só bala de sal. Vamos todos juntos. Mas eu tinha só 2 cartuchos. Quando eles descobrissem isso, estava perdido. Foi quando ouvi um som que nunca vou esquecer. Sirene de polícia. Os homens pararam. Sussurraram entre eles. Alguém gritou: polícia, todo mundo pro mato. Em segundos, ouvi o barulho de caminhonetes arrancando, de homens correndo, de confusão total. Quando tudo ficou quieto, senti as pernas tremendo. Sentei no chão, encostado na parede. Estava vivo. Não sabia como, mas estava vivo. A porta da frente se abriu. Entrou um policial militar que eu conhecia. Sargento Pereira, homem bom, honesto. Seu Henrique, tá tudo bem? Tô vivo.
Dona Odete ligou pra gente. Disse que tinha visto muita movimentação suspeita aqui. Veio correndo para avisar na delegacia. Dona Odete, a parteira. Ela tinha percebido o perigo e chamado ajuda. Onde está a moça? Perguntou o sargento. No mato, escondida. Saí nos fundos e gritei. Luísa, pode vir. A polícia chegou. Ela apareceu entre as árvores, suja de terra, com folhas no cabelo, mas viva, inteira. Correu para mim e me abraçou como se fosse a última pessoa no mundo. Pensei que eles tinham matado o senhor. Ainda não, menina, ainda não. Naquela madrugada contamos tudo para o sargento Pereira. Ele ouviu em silêncio, tomando notas. Quando terminamos, ele balançou a cabeça. Isso é caso para a Polícia Federal. Coronel Mendonça tem tentáculo em todo lugar. Mas vocês têm minha palavra. Enquanto eu estiver nessa região, nada vai acontecer com vocês. Quando o sol nasceu, Luísa e eu estávamos sentados na varanda, olhando a claridade dourada se espalhando pelos campos. Estávamos vivos, estávamos juntos, e pela primeira vez eu sentia que não estava sozinho no mundo. Seu Henrique? Fala, menina. Obrigada por não ter me entregado para eles. Não precisa agradecer. Preciso sim. O Senhor arriscou a vida por mim. Olhei para ela, tão nova, tão corajosa, enfrentando o mundo com apenas uma medalhinha de Nossa Senhora como proteção. Luísa, você é forte demais para se entregar para os outros. Não deixa ninguém te quebrar. E se eles voltarem? Se voltarem, a gente enfrenta. Juntos. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela. Juntos. Naquele momento, soube que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais um homem sozinho, esperando a morte chegar. Era alguém que tinha pelo que lutar. Alguém para proteger. Alguém que me fazia lembrar que ainda havia bondade no mundo. A guerra contra o Coronel Mendonça estava só começando, mas eu não estava mais sozinho para enfrentá-la. Capítulo 5. O preço da verdade. 3 semanas se passaram em silêncio. O coronel sumiu como cobra no mato. Suas caminhonetes não apareceram mais na estrada. Mas eu sabia que aquilo era calma antes da tempestade. Homem como ele não esquece. Não perdoa. Luísa floresceu naquelas semanas. O braço sarou completamente. Os arranhões viraram só lembranças na pele. Ela cuidava da casa como se fosse dona, plantou um canteiro de temperos atrás da cozinha, costurou cortinas novas para a sala. A casa, que antes parecia um túmulo, agora tinha vida. Nas manhãs, ela acordava antes de mim e fazia café. Nas tardes, me ajudava com o gado. Nas noites, sentávamos na varanda e conversávamos. Ela me contava histórias do pai. Eu contava histórias da Marta. Aos poucos, nossa dor foi se misturando e se tornando algo menor, algo suportável. Mas foi numa quinta-feira de agosto que tudo mudou. Eu estava consertando a porteira do curral quando vi Dona Odete vindo pela estrada. Vinha apressada, o rosto preocupado. Quando chegou perto, vi que ela chorava. Henrique, graças a Deus que encontrei vocês. O que foi, Dona Odete? É o sargento Pereira. Ele morreu. Senti o mundo desabar. Como assim morreu? Encontraram ele na estrada de Anápolis. Capotou o carro numa curva. Dizem que foi acidente, mas não foi acidente. Todo mundo sabe que não foi. Ele vinha investigando umas coisas do coronel, fazendo perguntas, pedindo documentos. Ontem mesmo ele me disse que tinha descoberto coisas graves. Luísa apareceu na porta da casa, viu nossa expressão e veio correndo. O que aconteceu? Mataram o sargento Pereira. A cor sumiu do rosto dela. Então eles vão voltar. Vão voltar sim, disse Dona Odete. E agora não tem mais ninguém para proteger vocês. O novo sargento que chegou é apadrinhado do coronel. Sentei na cerca, tentando organizar os pensamentos. Sem o sargento Pereira, estávamos sozinhos. Pior que sozinhos, estávamos marcados. Dona Odete, a senhora sabe o que o sargento tinha descoberto? Sei, ele me contou na semana passada.
Parece que o coronel anda desviando dinheiro da prefeitura, obras que nunca existiram, funcionários fantasma, essas coisas. Milhões de reais. E tem como provar. Tinha. O sargento disse que tinha documentos, mas agora sumiram junto com ele. Naquela noite, Luísa e eu ficamos acordados até tarde, conversando sobre o que fazer. Fugir parecia a opção mais sensata. Pegar o pouco que tínhamos e sumir no mundo. Ir para São Paulo, para o Rio, qualquer lugar longe dali. Mas havia algo em mim que se recusava a correr. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse raiva. Talvez fosse a certeza de que se a gente não parasse o coronel, ele ia continuar destruindo vidas. Seu Henrique, disse Luísa, deitada ao meu lado na cama de casal que agora dividíamos. Se a gente ficar, a gente pode morrer. Pode. E se a gente for embora, a gente pode viver. Pode. Então por que o senhor não quer ir embora? Pensei na resposta. Pensei no sargento Pereira. Homem bom, morto por fazer o que era certo. Pensei no pai da Luísa, morto por não aceitar entregar a filha. Pensei em quantas outras pessoas o coronel tinha destruído ao longo dos anos, porque se todo mundo correr, ele ganha. E gente como ele não pode ganhar. Mas a gente é só dois. Ele tem dinheiro, capangas, político no bolso. Tem. Mas a gente tem uma coisa que ele não tem. O quê? A verdade. Na sexta-feira seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Me vesti com a roupa boa que usava nos domingos quando Marta era viva, penteei o cabelo com brilhantina e fui até Anápolis. Luísa veio comigo. Nosso destino era o escritório do Dr. Roberto Andrade, um advogado jovem que tinha fama de ser honesto. Filho de pequenos comerciantes, formado com bolsa de estudos, era um dos poucos na cidade que não tinha medo do coronel. Quando entramos no escritório dele, um cubículo pequeno numa rua lateral, Dr. Roberto nos recebeu com curiosidade. Devia ter uns 30 anos, óculos de aro grosso, jeito de quem estuda muito. Em que posso ajudá-los? Luísa contou a história toda, do começo ao fim. O casamento forçado, a morte do pai, a tentativa de homicídio, o ataque à minha fazenda. Dr. Roberto ouvia em silêncio, fazendo anotações. É uma história grave, disse ele quando ela terminou, mas complicada de provar. Por quê? Porque é a palavra de vocês contra a dele. E convenhamos, o coronel tem muito mais credibilidade na justiça local. Então não tem jeito? Eu não disse isso. Ele se inclinou na cadeira. Disse que é complicado, mas não impossível. O que o senhor sugere? Precisamos de provas, documentos, testemunhas, evidências físicas, alguma coisa que comprove que o coronel é o que vocês dizem que ele é. Como o desvio de dinheiro público? Dr. Roberto arregalou os olhos. Vocês sabem de desvio de dinheiro público? O sargento Pereira estava investigando. Disse que tinha descoberto coisas graves. E onde estão essas descobertas? Sumiu tudo quando ele morreu. Entendi. Dr. Roberto ficou pensativo. Mas se o sargento descobriu uma vez, significa que as evidências ainda existem. É só saber onde procurar. O senhor toparia nos ajudar? Toparia. Mas precisam entender. Se a gente mexer com o coronel Mendonça, não tem volta. É guerra total. Olhei para Luísa. Ela me olhou de volta. Nos olhos dela vi a mesma determinação que sentia no peito. A guerra já começou, doutor. A gente só quer a chance de revidar. Saímos do escritório com um plano. Doutor, Roberto ia investigar os contratos da prefeitura dos últimos 5 anos. Ia procurar irregularidades, obras fantasma, licitações fraudulentas. Luísa e eu íamos procurar testemunhas. Pessoas que tinham sido prejudicadas pelo coronel, mas que nunca tiveram coragem de falar. Não ia ser fácil. No interior, a lei do silêncio é sagrada. Quem fala demais acaba mal. Mas também sabíamos que por trás do medo havia raiva. Muita raiva acumulada. Precisávamos só dar um empurrãozinho para ela vir à tona.
Começamos pela Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que morava numa casinha na beira do rio. Ela tinha perdido o marido numa obra do coronel. Oficialmente foi acidente de trabalho. Não oficialmente, foi negligência pura. Eu sei que foi culpa dele, disse Dona Conceição, servindo café numa xícara descascada. Meu Antônio me contou que a obra era porqueira. Cimento fraco, ferro velho, tudo para economizar. Quando a parede desabou, matou 3 homens. A senhora denunciou? Denunciei. Mas o coronel disse que ia cuidar da família dos mortos. Deu uma pensãozinha para cada uma. Insignificante, mas era melhor que nada. E agora? Agora, a pensão acabou. Dizem que não tem mais dinheiro. Mas eu vejo o coronel construindo casa nova, comprando carro novo. Dinheiro tem. Pro que interessa a ele, sempre tem. Dona Conceição aceitou dar depoimento. Foi a primeira de muitas. Nos dias seguintes, percorremos a região inteira. Conversamos com ex-funcionários da prefeitura demitidos sem justa causa, com comerciantes que tiveram que pagar propina para conseguir alvará, com famílias expulsas de suas terras para dar lugar aos empreendimentos do coronel. A cada depoimento, o retrato ficava mais claro. Coronel Mendonça não era só um homem poderoso, era um criminoso, um bandido de gravata que roubava dos cofres públicos e pisava em qualquer um que atrapalhasse seus negócios. Mas foi quando conversamos com seu Ademir, ex-contador da prefeitura, que tivemos a revelação mais importante. Eu tenho as provas, disse ele, olhando para todos os lados como se alguém pudesse estar escutando. Guardei cópia de tudo antes de ser demitido. Sabia que um dia ia precisar. Que tipo de provas? Planilhas falsas, notas fiscais de empresas que não existem, transferências bancárias suspeitas. Tudo. Por que o senhor nunca denunciou? Porque tenho família. Tenho medo. Mas depois do que aconteceu com o sargento Pereira, o senhor toparia entregar essas provas para o Dr. Roberto? Seu Ademir ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou, a voz estava trêmula. Se vocês garantirem que minha família vai ficar protegida, eu entrego. Garantimos. Naquela noite, voltamos para casa com uma pasta cheia de documentos. Provas suficientes para colocar o coronel na cadeia por décadas. Mas também sabíamos que a partir daquele momento não havia mais volta. Luísa, disse eu, guardando os documentos num esconderijo atrás do fogão a lenha. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Ela segurou minha mão. Meu pai merece justiça. O sargento Pereira merece justiça. E todas aquelas pessoas que a gente conversou merecem justiça. Pode dar errado. A gente pode perder tudo. Já perdemos tudo uma vez e sobrevivemos. Se for preciso, sobrevivemos de novo. Olhei para aquela moça de 19 anos, tão nova e ao mesmo tempo tão sábia. Em poucos meses ela tinha me ensinado que viver não é só respirar, é lutar pelo que é certo, é proteger quem precisa ser protegido, é não abaixar a cabeça quando a injustiça bate na porta. Então vamos até o fim. Vamos até o fim. Na segunda-feira seguinte, Dr. Roberto protocolou a denúncia no Ministério Público Federal. Era um dossiê de 200 páginas, com provas detalhadas de corrupção, peculato, formação de quadrilha e homicídio. O nome do coronel Mendonça estava em cada página. Quando a notícia chegou aos ouvidos dele, na terça-feira, a reação foi imediata. Às 8 da noite, estávamos jantando quando ouvimos o barulho de motores. Muitos motores. Olhei pela janela e vi pelo menos 10 caminhonetes cercando a casa. Luísa, vai para o quarto e se tranca. Não vou deixar o senhor sozinho. Vai! Ela obedeceu a contragosto. Peguei a espingarda e me posicionei na sala. Desta vez, não havia sargento Pereira para me salvar. Desta vez, eu estava por conta própria. Alguém gritou lá fora. Henrique, você tem 10 segundos para entregar os documentos. 10 segundos. Não tenho documento nenhum.
Mentiroso, 5 segundos. Podem contar até 1000. Não vou entregar nada. O silêncio que se seguiu foi mortal. Sabia que eles iam atacar. Sabia que desta vez eles não vinham só para conversar. Foi quando ouvi o som que me salvou. Helicóptero. Um helicóptero da Polícia Federal pousou no meio do terreiro, levantando uma nuvem de poeira. 10 homens saltaram, todos armados, todos com coletes à prova de bala. As caminhonetes do coronel arrancaram como baratas quando acende a luz. O delegado federal que entrou na minha casa era um homem sério, de uns 40 anos. Seu Henrique, sou delegado Moreira, da Polícia Federal. Recebemos sua denúncia. Viemos aqui garantir sua segurança e prender o coronel Mendonça. Ele não está aqui. Eu sei, mas sabemos onde ele está. Naquela madrugada, assistimos da varanda à operação que mudou a história da região. Coronel Mendonça foi preso em casa, de pijama, na frente da família. Junto com ele foram presos o filho, os capangas e mais 3 vereadores envolvidos no esquema. O dinheiro desviado foi estimado em mais de 20 milhões de reais. Quando o sol nasceu, Luísa e eu estávamos livres, finalmente livres. Acabou, sussurrei no ouvido dela. Acabou, ela respondeu, chorando de alívio. Mas eu sabia que não tinha acabado. Tinha começado uma vida nova, uma vida onde a justiça tinha vencido, onde 2 pessoas que se encontraram na beira de um rio conseguiram mudar o destino de uma cidade inteira. Uma vida onde o amor tinha encontrado uma forma de crescer no meio da dor. 6 meses depois da prisão do coronel, acordei com cheiro de bolo de milho. Era domingo e Luísa tinha acordado cedo para fazer o café especial. Fazia isso toda semana, desde que a vida voltou ao normal, ou ao que seria nosso novo normal. A casa estava diferente, não só pelas cortinas novas ou pelos vasos de flores na varanda. Estava diferente porque tinha vida pulsando dentro dela. Risos, conversas, planos para o futuro, coisas que eu achava que nunca mais ia ter. Bom dia, seu Henrique. Bom dia, minha flor. Ela sorriu quando disse isso. Tinha começado a chamá-la assim algumas semanas atrás, sem perceber. As palavras saíram sozinhas e ela gostou. Disse que nunca ninguém tinha dado um apelido carinhoso para ela. Sentamos na mesa da cozinha, como fazíamos todas as manhãs há meio ano. Mas naquela manhã tinha algo diferente no ar, uma expectativa, uma energia que eu não conseguia decifrar. Seu Henrique, posso falar uma coisa com o senhor? Claro. É sobre o dinheiro. Algumas semanas antes, tínhamos recebido uma notícia inesperada. O Ministério Público tinha conseguido recuperar grande parte do dinheiro roubado pelo coronel. E uma lei federal determinava que parte desse dinheiro fosse devolvido às vítimas do esquema. Dona Conceição recebeu uma indenização pelo marido. Seu Ademir foi reconhecido como informante e ganhou uma gratificação. E nós, por ter sido os denunciantes principais, recebemos uma quantia considerável. Não era fortuna, mas era suficiente para mudar nossa vida. O que você pensou? Pensei em fazer alguma coisa boa com esse dinheiro, alguma coisa que ajude outras pessoas. Que tipo de coisa? Ela se levantou da mesa e foi até a gaveta onde guardávamos os papéis importantes. Voltou com uma folha de caderno escolar, toda rabiscada com a letra dela. Ler para mim é um projeto. Ela abriu a folha na mesa. Um lugar para acolher meninas que passaram pelo que eu passei. Meninas órfãs, sem família, em situação de risco. Senti o coração acelerar. E continua. Podia ser aqui mesmo, na fazenda. A gente constrói algumas casinhas nos fundos, faz uma horta grande para ensinar elas a plantar, monta uma oficina de costura, dá educação, profissão, dignidade. E como você pensou em chamar? Projeto Flores do Campo. Olhei para aquela moça que 6 meses antes tinha chegado na minha vida quase morta, desesperada, sem perspectiva nenhuma. E agora estava ali, fazendo planos para salvar outras moças como ela.
Era como se a dor que ela tinha sofrido tivesse se transformado em força para ajudar os outros. É uma ideia linda, Luísa. O senhor toparia? Toparia qualquer coisa que você propusesse, mesmo que signifique a casa cheia de gente, barulho, bagunça, trabalheira. Olhei ao redor da nossa cozinha. Imaginei ela cheia de vozes jovens, risos, conversas animadas. Imaginei a fazenda toda movimentada, com vida, com propósito. Sabe o que eu acho disso? O quê? Acho que é exatamente o que esta casa sempre precisou. Ela sorriu, aquele sorriso que me derretia por dentro. Tem mais uma coisa, diz. Para o projeto dar certo, a gente vai ter que trabalhar muito, juntos, todos os dias, para o resto da vida. E eu queria saber se o senhor não queria oficializar essa parceria. Demorou alguns segundos para eu entender o que ela estava sugerindo. Quando entendi, senti o mundo parar. Luísa, eu sei que sou nova. Sei que o senhor é mais velho, mais experiente. Sei que pode parecer estranho. Mas eu... Para. Ela parou de falar, os olhos preocupados. Eu amo você, Luísa. As palavras saíram da boca antes mesmo de eu pensar nelas. Amo você desde o dia que você acordou naquela cama e sorriu para mim. Amo sua força, sua bondade, seu jeito de ver esperança onde todo mundo vê desgraça. E eu amo o Senhor. A voz dela era firme, sem hesitação. Amo o homem que me salvou da água. Amo o homem que arriscou a vida para me proteger. Amo o homem que me ensinou que ainda existe gente boa no mundo. Levantei da cadeira e me ajoelhei na frente dela. Não tinha anel, não tinha discurso preparado. Só tinha o coração batendo forte e a certeza de que queria passar o resto da vida ao lado daquela mulher. Luísa Santos, você aceita casar comigo? Aceito. Não hesitou nem um segundo. Aceito e ainda pergunto. Por que demorou tanto para perguntar? Rimos os dois. Rimos como duas crianças que acabaram de descobrir que o mundo pode ser um lugar bom. Casamos 2 meses depois, numa cerimônia simples na igreja de Anápolis. Dona Odete foi madrinha. Dr. Roberto foi padrinho. Metade da cidade compareceu, incluindo todas as pessoas que tinham dado depoimento contra o coronel. Era como se estivessem celebrando não só nosso casamento, mas a vitória da justiça contra a opressão. O projeto Flores do Campo começou 3 meses depois do casamento. Construímos 4 casinhas pequenas nos fundos da propriedade. Montamos uma sala de aula numa área coberta. Fizemos uma horta comunitária. Instalamos máquinas de costura numa oficina improvisada. A primeira menina chegou numa manhã de dezembro. Chamava-se Ana, tinha 15 anos, tinha fugido de casa depois que o padrasto tentou abusar dela. Chegou desconfiada, machucada por dentro, os olhos duros de quem já tinha visto coisa demais. Mas aos poucos, ela foi se abrindo. Aprendeu a plantar tomate e alface, aprendeu a costurar, voltou a estudar e principalmente aprendeu que havia adultos no mundo em quem ela podia confiar. Depois da Ana veio a Joana, depois da Joana, a Maria, depois da Maria, a Conceição. Uma atrás da outra, meninas quebradas que chegavam na nossa fazenda carregando dor e saíam carregando esperança. Hoje, 2 anos depois, o projeto abriga 14 meninas. A fazenda que antes era silenciosa, agora é cheia de vida. De manhã cedo, acordo com o barulho das meninas correndo pelo terreiro, gritando umas com as outras, rindo alto. É o som mais bonito que já ouvi na vida. Luísa virou uma espécie de mãe para todas elas. Ensina costura, dá conselhos, cuida dos machucados da alma com a paciência de quem já passou por isso. E eu virei o pai que algumas delas nunca tiveram. Ensino a mexer com o gado, a consertar cerca, a dirigir o trator velho que compramos com o dinheiro da indenização.
Às vezes, nas noites de domingo, quando as meninas estão todas recolhidas e a fazenda fica quieta, Luísa e eu sentamos na varanda e conversamos sobre como a vida é imprevisível. Como um encontro casual pode mudar o destino de duas pessoas. Como a dor, quando compartilhada, vira força. Como o amor pode brotar nos lugares mais inesperados. Lembra do dia que a gente se conheceu? Perguntou ela numa dessas noites, a cabeça encostada no meu ombro. Mas como esquecer? Se alguém me dissesse naquele dia que eu ia ser feliz, que ia ter uma família, que ia ajudar outras meninas a recomeçar, eu ia dizer que a pessoa estava louca. E eu, se alguém me dissesse que ia voltar a amar, ia dizer a mesma coisa. O senhor acha que foi coincidência a gente se encontrar daquele jeito? Olhei para o céu estrelado. Lembrei da Marta, que sempre dizia que não existia coincidência, só destino se arrumando. Lembrei do pai da Luísa, que morreu acreditando que a filha ia ficar bem. Lembrei do sargento Pereira, que morreu lutando pela justiça. Não sei se foi coincidência, mas sei que foi a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Na nossa vida. Na nossa vida. Naquela noite, Luísa me deu uma notícia que mudou tudo de novo. Estava grávida. Íamos ter um filho. Uma criança que ia crescer numa casa cheia de amor, numa fazenda cheia de meninas que ela ia chamar de irmãs, num mundo onde justiça e bondade tinham vencido o medo e a maldade. Como a gente vai chamar? Perguntei, com a mão na barriga ainda lisa dela. Se for menina, Esperança. Se for menino, Henrique. Por quê? Esperança, porque foi isso que o Senhor me deu quando me tirou daquela água. E Henrique, porque foi o nome do homem que me ensinou que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Hoje, quando me levanto de manhã e vejo essa fazenda cheia de vida, quando ouço as meninas rindo na horta, quando vejo Luísa ensinando uma delas a fazer ponto cruz, quando sinto meu filho chutando na barriga da mãe, eu entendo uma coisa que demorei 56 anos para aprender. A vida não é sobre o que acontece com a gente, é sobre o que a gente faz com o que acontece com a gente. 2 minutos. Foi só isso que levou para eu decidir salvar uma moça que estava se afogando. 2 minutos que mudaram não só a vida dela e a minha, mas a vida de 14 meninas que hoje têm um lugar seguro para recomeçar. 2 minutos que transformaram uma fazenda silenciosa num lugar cheio de esperança. Às vezes me pergunto quantas pessoas passam pela vida da gente pedindo socorro. Quantas vezes a gente tem a chance de ser a diferença na vida de alguém? Quantas vezes a gente escolhe olhar para o outro lado, fingir que não viu, seguir em frente? Eu quase fiz isso. Quase me escondi atrás daquelas árvores e deixei os homens levarem Luísa embora. Quase escolhi a segurança da omissão em vez do risco da compaixão. Mas algo dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido junto com Marta, me fez correr para a beira daquele córrego, me fez carregar uma desconhecida para dentro da minha casa, me fez escolher o amor em vez do medo. E essa escolha, feita em 2 minutos de desespero, me deu uma vida inteira de alegria. Hoje de manhã acordei com Luísa me chamando da cozinha. Tinha feito café novo e bolo de milho. As meninas já estavam acordadas fazendo barulho no terreiro. O gado mugia lá no pasto. O sol entrava pela janela, dourado e quente. Seu Henrique, vem cá, o café está esfriando. Já vou, minha flor. Levantei da cama devagar. Olhei pela janela e vi Esperança, nossa filha de 1 ano, engatinhando pelo terreiro, cercada pelas meninas mais velhas que brigavam para ver quem ia cuidar dela. Vi a horta verdinha, os pés de tomate carregados, as galinhas ciscando entre os canteiros. Vi vida, muita vida. E entendi que aquela água suja do córrego São João não tinha quase levado Luísa embora. Tinha trazido ela para mim, tinha trazido todas elas para mim. Tinha trazido a vida de volta para uma casa que estava morrendo de solidão. Porque às vezes é assim que o destino funciona. Às vezes
ele vem disfarçado de tragédia. Às vezes, ele chega na forma de gente quebrada, precisando ser juntada de novo. Às vezes, ele bate na porta quando a gente menos espera, pedindo apenas uma coisa: que a gente escolha o amor, sempre o amor, mesmo quando dói, mesmo quando é perigoso, mesmo quando é mais fácil fechar os olhos e seguir em frente, porque no final das contas não são os grandes gestos que mudam o mundo. São os pequenos momentos de bondade, os 2 minutos de coragem. As escolhas simples que fazemos quando ninguém está olhando, como a escolha de pular num rio para salvar uma desconhecida, como a escolha de abrir a porta de casa para quem não tem para onde ir, como a escolha de acreditar que todo mundo merece uma segunda chance. Essas escolhas, feitas no silêncio do coração, são as que constroem um mundo melhor. Um amor de cada vez, uma vida de cada vez, uma esperança de cada vez. E quando chegar minha hora de partir deste mundo, quero ser lembrado não como o homem que quase desistiu de viver, mas como o homem que escolheu recomeçar, que escolheu amar uma moça jogada na água, que escolheu transformar sua dor em força para cuidar de outras pessoas. Quero ser lembrado como o homem que entendeu, mesmo que tarde, que ninguém se salva sozinho. E que todos nós, de alguma forma, somos apenas gente quebrada tentando juntar os pedaços uns dos outros. Até encontrarmos quem nos ensine que não precisamos estar inteiros para sermos felizes. Basta estarmos juntos.